Olá, seja bem-vindo ao nosso Checkup Talks, primeiro episódio de hoje, começando aqui o podcast do Checkup para a gente falar sobre saúde, mas de um jeito mais leve, de forma mais compreensível, já que a medicina ela tem algumas particularidades, algumas nomenclaturas técnicas, a ideia é que a gente consiga falar de medicina de uma forma mais fácil. E esse primeiro episódio ele é super especial, porque a estreia dele é com um doutor cardiologista que já é meu amigo de longa data, pode-se dizer assim, que já participa comigo de outros projetos relacionados à comunicação, que é Dr. Rizieri Gomes, cardiologista, também conhecido aí como Doutor Blogueirinho, porque é o cara badalado das redes sociais. Dr. Rizieri, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui, falar sobre cardiologia. E é um prazer conversar com você, você que é nosso companheiro já há algum tempo. Ô Zé Carlos, prazer é todo meu, uma honra estar nesse episódio de estreia. O Checkup para mim é a minha primeira casa. Vim para cá pelo Checkup, estar participando desse projeto de abertura é honroso e estar aqui batendo um papo com você sobre um assunto que eu adoro, é fantástico. Agora, o blogueirinho é meu sonho. Ganhar como, né? Viver como. Eu tô, assim, às vezes as pessoas, pô, você é doutor blogueiro, eu falei, poxa, quem me dera, queria eu, né? Mas é muito legal a possibilidade, a gente não tem noção de quantas pessoas a gente pode alcançar com a informação. E essa é uma ferramenta que pode agregar benefício para qualquer pessoa. A gente nunca sabe o como a gente pode impactar a vida de uma outra pessoa com informação. E às vezes a gente aguardando tanto e bater papo, falando sobre isso, é gostoso. É bom demais. Espero que o tempo passe assim como passa pra gente, voando, né? Dr. Rizieri, como eu apresentei, cardiologista, a ideia é que a gente fale sobre saúde do coração, não só sobre as doenças em si, mas principalmente sobre como evitar as doenças, né? Como evitar até chegar lá no hospital, mas a gente vai tratar assim sobre o que fazer, quais exames, como proceder, tudo isso. Mas começando então o nosso podcast, eu gosto sempre de contextualizar, doutor. Você falou algo bem interessante. Como é o nosso primeiro episódio, a gente está apresentando, né, esse novo produto ao público. Você falou que veio para Manaus por conta do check-up, né? E pouca gente conhece essa história do Dr. Rizieri. É verdade, as pessoas às vezes veem o resultado final, mas eu não esqueço da minha trajetória. Ele que é paulista, mas já praticamente amazonense. Somos, já recebeu o título? Tá em vias, né? Tá em vias, né? Não, eu sempre digo assim que a gente tem no Checkup um carinho especial, até na figura do proprietário, que é o Dr. Ronaldo, que possibilitou a minha vida aqui, né? Abriu as portas, me recebeu de braços abertos, e o Checkup para mim é aquela, às vezes a gente fala que é a segunda casa, mas muitas vezes é a primeira. Mas era mais fácil me encontrar no Checkup do que dentro da minha casa. E eu vim para Manaus através de uma empresa em São Paulo, quando a gente veio para prestar consultoria na gestão do serviço de hemodinâmica. Para quem não sabe, hemodinâmica é o nome do lugar onde se faz cateterismo e angioplastia. E eu costumo sempre dizer assim, o que mudou muito, um divisor de águas no tratamento da doença grave do coração, quando a gente fala de doença grave, a gente pensa ali em infarto. Sim. Foi a hemodinâmica. A hemodinâmica foi criada para salvar vidas no infarto agudo. O procedimento eletivo, ou seja, aquele programado, ele tem pouco impacto na mortalidade do paciente, né, de redução de mortalidade, mas reduz mortalidade mesmo no infarto agudo, naquele caso mais grave. E o check-up foi um divisor de águas. Manaus, muitas pessoas que vão ouvir esse episódio não sabem, mas antes, há mais de 14 anos atrás, se você fosse acometido com infarto, você precisaria ter muitos conhecidos para conseguir fazer um cateterismo de emergência. Então, a angioplastia primária, que é aquela angioplastia em até 90 minutos, não existia nenhum hospital que tinha como um processo natural. Então, você precisava ligar para o médico para ver a disponibilidade dele, saber se o material estava lá disponível. Muitas vezes não faria pelo convênio por risco de não autorização. E na figura... no sonho do Dr. Ronaldo, em idealizar esse processo, conseguimos criar um processo onde todo paciente que chegasse infartado, nós faríamos o melhor procedimento do mundo para reduzir a mortalidade de infarto, que era o quê? Angioplastia primária. Então, não dependia do nome, do sobrenome, do CPF, do convênio, ou se ele era amigo ou conhecido de alguém. Todos teriam o mesmo tratamento, o padrão ouro no tratamento do infarto agudo. E depois disso,
o que é gostoso de você estar numa região onde você tem uma vanguarda é que você motiva outras instituições. E quem ganha com isso? População. Então, a gente esquece da linha temporal, mas há 15 anos atrás, se porventura você chegasse infartado na cidade, você não receberia o tratamento que recebe hoje se você não tivesse, como eu disse, uma rede de contatos. E a partir do Hospital Check-up, todos os outros hospitais desenvolveram processos que é o protocolo de dor torácica e que com isso quem ganhou? A população. População que tinha acesso que tem acesso aos hospitais de rede privada. E o que chama atenção é que é recente isso. Você fala 14 anos? 14 anos é um tempo desse, né? Então, imagina só, 14 anos atrás, como era o tratamento e como é agora, mudou bastante. Mudou porque, assim, o que acontece? Eu gosto de usar uma frase marcante e que dá uma headline bacana, né? Um título. Tempo é músculo. Quanto mais tempo você fica com a artéria ocluída, mais músculo mais células vão morrendo, mais células vão perdendo a vida e aquele músculo vai ficando mais comprometido, mais dilatado e sem contar no risco de complicações do infarto, como arritmias graves e fatais ou parada cardíaca mesmo. Sim. As pessoas às vezes confundem infarto com ataque cardíaco, né? Então, a gente tem um ΔT, um padrão ouro, uma escala de tempo de padrão ouro de até 90 minutos para abrir a artéria do paciente. Da chegada do paciente até a instituição, do diagnóstico do infarto que se faz pelo eletrocardiograma e até o tratamento, a abertura da artéria, 90 minutos o padrão ouro. Então é um desafio, porque você tem que ter uma equipe alinhada, todos os processos certinho dentro do hospital, e em nenhum momento aqui a gente falou de custo financeiro ou autorização, porque nós assumimos o risco disso, porque impactamos de forma tão grande que o convênio entende, né, naquele momento que estávamos com mudanças de paradigmas, ou seja, iríamos reduzir o tempo de internação do paciente, iríamos deixar esse paciente mais tempo no mercado de trabalho, iríamos diminuir a taxa de insuficiência cardíaca dos pacientes, ou seja, a gente conseguiu impactar a saúde cardiológica do Amazonas, com pequenas atitudes, com alinhamento de processo, mas mais importante, uma instituição comprando uma ideia que já era difundida mundialmente, mas que aqui a gente ainda não tinha essa prática rotineira. Existia, faziam, mas não era um processo, não era para todo mundo. Existiam alguns viés, algumas particularidades que limitavam o acesso e a gente conseguiu popularizar isso para dentro da instituição. Eu lido com essa palavra infarto desde a minha infância. Eu fui criado pelos meus avós e o meu avô ele tinha problema de coração e ele infartou 3 vezes. Nas 3 vezes ele foi encaminhado para um hospital particular na época, ali era a década de 90, início dos anos 2000. Nas 3 vezes ele conseguiu se recuperar. Numa 4ª vez, as condições financeiras da família já tinham, né, piorado um pouquinho, início dos anos 2000, e não tinha condições de levar ele para uma instituição particular, e ele foi levado para o Hospital 28 de Agosto. Onde eu quero chegar nisso? Eu não quero aqui concorrer em dizer que o público é pior que o privado, obviamente não é isso. Mas o tratamento numa instituição pública, né, em relação a tempo, já que você tocou nesse assunto, ele é diferenciado em relação a uma particular com certeza, né? Eu tô falando aqui, obviamente, para um público que já acompanha o check-up, mas um investimento em saúde, né, faz muita diferença porque, por exemplo, nesse último caso, infelizmente ele não sobreviveu por uma série de problemas de tempo, né? A questão tempo que você citou. Então, existe o tratamento do infarto agudo, Zé Carlos, é abrir a artéria. Existem 2 maneiras de você fazer isso. Através de um medicamento, que é o trombolítico, que é um remédio que afina o coágulo e desobstrui o vaso. Esse é uma alternativa. E o tratamento mecânico, que é a angioplastia primária. No público hoje, aqui em Manaus, você tem o trombolítico, né, para fazer na emergência. Então todos, assim, 28 de agosto tem, e isso é muito bem consolidado. Você tem uma equipe que faz. Do trombolítico para a hemodinâmica, essa demora existe. Por quê? A hemodinâmica pública que a gente tem funcionando hoje dentro da cidade de Manaus é no Hospital Francisca Mendes. Então, até o tempo de conseguir uma vaga dessa transferência, esse tempo às vezes decorre demais. E não necessariamente o remédio que resolve a imensa maioria dos casos, mas existem alguns casos que o remédio não consegue desobstruir.
E daí a hora que você teria a possibilidade de fazer angioplastia de resgate, por exemplo. É aquele tratamento que foi iniciado com o remédio, que não observou sucesso, e daí você aumenta a janela de tempo para tratamento e você desloca esse paciente para um serviço público. Hoje, a gente ainda tem esse déficit em Manaus, uma cidade de quase 3 milhões de habitantes, né? Se eu não me engano, não estou tão atualizado com números, mas a gente ainda não tem um serviço público que faça angioplastia primária. É um desafio para os governantes, porque envolve... Se no privado já é um desafio, quanto mais no público, que ele demora para se mover, para você instituir um protocolo, existe uma série de processos, né? Já no privado, a gente tem hoje diversos hospitais, né? Graças a Deus, hoje, 2022, dificilmente não tem um hospital, a não ser que ele não tenha o serviço de hemodinâmica, mas a gente tem pelo menos 4 a 5 hospitais que fazem esse processo mecânico hoje, né, da angioplastia primária. Então, realmente, quando se fala de angioplastia, não é todo mundo que tem, mas a possibilidade do diagnóstico e da tentativa de tratamento existe em todas as instituições, porque os medicamentos eles são disponíveis. Sim. A questão diagnóstica, mais o atendimento. É que, assim, o que acontece muitas vezes nas emergências públicas? A superlotação. Sim. E daí você chega e concorre com a cólica renal, com a diarreia, com a dor de cabeça crônica, e lá no meio de todos esses pacientes tem um paciente infartado que às vezes nem consegue gritar, ele está com tanta falta de ar ou tanta dor, que às vezes ele está quietinho no canto, né? E daí ele é meio assim, não vou falar que eu estou passando mal, não vou falar que isso, ou seja, a gente tem um déficit estrutural crônico, não é uma questão de Manaus, é o sistema de saúde pública brasileiro, a alta complexidade, ela acaba atendendo muita gente que poderia estar numa complexidade menor, né? A medicina primária no Brasil, ela por cultura, por investimento, a gente tem pouco, o brasileiro não se cuida preventivamente. E ele não sabe como funciona atendimento num hospital e numa UBS. E ele já tem um preconceito, a UBS não funciona, a UBS perto da minha casa não funciona. Então assim, mas se a gente fosse assumir, por que não funciona? Vamos lá entender o porquê que não está funcionando, vamos dar uma olhada no processo, ou seja, é um desafio, porque saúde, ela envolve tantas esferas e a gente teria conteúdo para ficar falando no mínimo uma semana, mas é um desafio você trazer uma estrutura dessa, e tem hospitais no Brasil que fazem, tá? Isso é importante saber, então a gente vamos aprender com quem já está fazendo. Vamos ver por que a gente não consegue implantar isso daqui. Acho que isso é uma crítica positiva de entender por que nós estamos aqui. Uma mega capital com entre os 10 maiores faturamentos do Brasil em termos de PIB, né? Se não me engano é quinto ou sexto PIB do Brasil. E a gente não tem esse serviço ainda. Então é reflexivo. Por que nós não estamos em evidência na saúde? Por que a gente não consegue dar uma assistência tão bacana assim? Então são perguntas que ficam no ar para a gente buscar conhecimento. Porque você que está ouvindo fala que não gosta de política, tua saúde tem tudo a ver com política. Exatamente. Alguma história te marcou? Alguma história de algum paciente nesse período de implementação que você pensou assim, falou, puxa, se não fosse essa implementação que o Check-up fez aqui, talvez esse paciente aqui não teria uma sobrevida? Sim, tem um paciente que deu entrada no hospital gritando de dor. E coincidentemente nesse dia eu cheguei um pouquinho mais cedo, eu estava antigamente a cantina do hospital ficava bem na entrada, bem ali na Paraíba. E eu ali olhei e vi aquele paciente passando, gritando, eu falei, nossa, eu peguei, saí, passei. A hora que ele chegou, estava fazendo um eletro, na hora a gente viu o eletro, descemos, ele tinha uma pior, e foi do eletro direto para a mesa de hemodinâmica. Tudo isso nós estamos falando assim em torno de 25, 30 minutos. E ele tinha a principal artéria do coração ocluída bem no início, perto da nascente do rio, digamos assim. Sim. E conseguimos desobstruir isso de forma super rápida, com a equipe toda embutida, um time todo, emergência, UTI, todo mundo em prol de um bem comum, e conseguimos trazer, junto com a soma de esforços, e o mais importante, o paciente começou a sentir dor e correu para o hospital. Eu sempre falo o seguinte, hemodinâmica, ela é a ponta final da lança. Primeiro, paciente acompanhante referiu dor no peito, vai para o hospital. Pode não ser nada, mas vai para o hospital. Porque eu vou tomar um banho, vou tomar um Lufital, um remédio para gases, acho que é dor de estômago, e isso ele vai cozinhando, levando tempo. Lembra do 90 minutos do início da dor? Então, assim, esse número começa com o próprio paciente tendo um grau de consciência de que, estou com desconforto, vou buscar ajuda. Chega no hospital, o emergencista,
conversa, já direciona o paciente para o eletrocardiograma. O eletro faz o diagnóstico, é o primeiro diagnóstico. Mas quem aciona a hemodinâmica? O médico que está na linha de frente. Então, o desafio de você mostrar o papel de protagonista de todas as pessoas, às vezes, o hemodinamicista. Não foi o hemodinamicista. Não foi o médico que fez o teu cateterismo. Ele só foi um meio. Mas quem começou foi você que veio para o hospital, foi o médico que estava na porta. Então, às vezes, a gente colhe os louros de uma vitória e que também começa assume. no paciente, né? Então, assim, todo mundo tem um papel fundamental, né? Você estar ali na frente, o maior desafio profissional médico é você estar na emergência. Você nunca sabe o que vai chegar. Tipo, você não tem como prever. O plantão está tranquilo. De repente, chega um paciente infartado, bem com parecido AVC. com a minha profissão também. Você nunca sabe o que está para vir. Então, assim, de repente, gente, e aí, agora? O que vem? Né? 2 horas vai chegar. Não tem programação. O ser humano, ele é único. Seria muito bacana se a gente tivesse uma linha de produção. Dessa vez vão vir todos assim, assado, mas o mês que vem já vai vir todos assim, assado. Se preparar. Seria um sonho da medicina. Né? Vou pegar opcionais, eu queria com isso, com aquilo. Mas não é. O desafio de você abrir uma porta de emergência é você estar preparado para atender tudo. Você está preparado para a guerra. Você nunca sabe o dia que ela vai vir, mas o dia que vier você tem que estar preparado. Então você está sempre de guarda levantada. E é isso que é quando você tem o foco na doença cardiovascular. A cada 90 segundos uma pessoa morre por doença cardiovascular no Brasil. Você tem uma média diária de quantas pessoas? 1.000? Você vai mais de 1.000 pessoas por dia. Mais de 1.000 pessoas por dia. Porque a gente trouxe na Covid-19, por exemplo, quando se falava em 1.000 mortes por dia, meu Deus, que absurdo. Não, eu como cardiologista não posso falar isso na rede social, né, gente? Tipo, vou lá, olha, a pessoa tá chocada. É normal. Não desmerecendo, não deixando de bem forma claro, alguma. né? Mas assim, todo dia morre mais de 1.000 pessoas de doença cardiovascular. Só pra gente entender o quão grave é isso. A gente já acostumou. Fulano, mas nossa, do nada teve um infarto. Nossa, do nada, então tá bom. Então assim... É isso, é a gente saber que mais de 380.000 mortes ano e tá tudo bem. Tipo, não te choca mais. O fulano morreu de infarto, mas também era assim, assado. Mas também era assim, assado. Né? Então, assim, a gente tem desafios, que é o quê? Daí a gente começa a falar aqui na nossa coluna, no Nossa Saúde, nos Instagrams, falando lá nas redes sociais de forma geral. Cara, se previne. A gente customiza o conselho da mamãe. Sai do sofá, meu filho, para de comer porcaria. Come direitinho. Por quê? Porque é o que vai fazer a diferença na tua vida. Não o ano que vem, mas a longo prazo. Daqui 30 anos, você tendo um estilo de vida bacana, você acha que você vai estar mais saudável ou pior? Não, mas você espera chegar lá no final para querer se cuidar. Enquanto você tinha condição de envelhecer melhor, você não tinha o grau de consciência. E isso é desafiador, porque você busca satisfação. O seu cérebro busca mecanismos de recompensa. E muitas vezes a academia não é a recompensa que você encontra, né? Tipo, você busca numa alimentação, num estilo de vida inadequado e eventualmente até em substâncias a tua recompensa, o que é um desafio. Doutor, você citou alguns exemplos como gases, dor no estômago, né? De pessoas que acabam deixando de lado essa preocupação com a dor no coração, porque acredito que a maioria das vezes realmente a dor não é no coração, né? É uma das dúvidas. Então, tem como a gente traçar um perfil das pessoas que mais têm incidência de infarto? Tem um perfil específico? Tem. Medicina não é uma ciência exata, mas é uma ciência de probabilidade. Sim. Os números servem para a gente criar processos, como a gente estava falando anteriormente. Então, quando a gente começa a observar fatores de risco para doença cardiovascular, quanto mais fator você tem, maior probabilidade. Quem mais infarta? Homem. De cada 3 infartos, 2 são homem, 1 é mulher. Quem mais morre de infarto? Proporcionalmente, o infarto na mulher é mais fatal. Mas por que isso acontece? Porque o sintoma na mulher às vezes não é típico. Existem algumas particularidades. Né? A dor típica de infarto, a angina, que é o nome... Então, vamos lá. Angina não é uma doença, é um sintoma. A doença é a aterosclerose, a doença que obstrui os vasos. Ela vai obstruindo aos pouquinhos e quando ela atinge um grau de obstrução, ela começa a dar a angina, a dor no peito, que pode ser em peso, aperto ou queimação, geralmente motivada por algum grau de esforço físico ou grandes estresses emocionais. Só que esse desconforto ele pode ser confundido com ansiedade, refluxo, uma dor muscular, mas lembra que eu falei, sempre vai ter uma motivação de esforço.
Mas só que a gente fala de sedentarismo é uma realidade. Mais da metade da população brasileira é absolutamente sedentário ou ativo insuficiente, digamos assim. Então a dor vai vir, às vezes, na primeira manifestação de doença, né? Tipo, às vezes o primeiro sinal da doença é o infarto. Aham. Né? Cerca de 50% dos pacientes infartados, eles não tinham sintoma antes. Eles começaram a doença com um infarto que aconteceu de repente. Então, eu preciso ficar de olho no meu corpo. Se eu tenho esses 3 tipos de sintoma motivado por esforço, eu fico de olho e busco ajuda previamente. Por exames preventivos a gente consegue fazer. Mas são esses sintomas que acontecem? Não. Às vezes você tem uma dor de estômago frente ao esforço, sem relacionamento com alimentação, né, para pensar em gastrite ou refluxo. Às vezes você faz um suor frio, gelado quando está fazendo esforço. Então é um sinal também. E às vezes você sente dor até mesmo quando sedentário, você sente dor numa relação sexual. Não é normal. Então assim, busque ajuda. O que é importante? E isso a gente fala muito para homem, porque a mulher se cuida muito mais do que o homem. Verdade. A dor não é motivo de adaptação à limitação. É um motivo de você buscar o porquê que tem a dor. Tô sentindo cansaço para subir escada. Começa a andar de elevador. Porque eu não posso mais subir escada porque a idade está me deixando cansado. Não, investiga se o cansaço não é um sinal de que teu coração está te dando um aviso. Para que você não seja mais uma vítima do infarto. Então é importante a gente tomar cuidado. Por que a doença mata tanto? Porque o início dela é assintomático. E ela está associada ao estilo de vida. Então, se você, homem, que tem mais de 40 anos, mulher que tem acima de 50 anos, faça teu check-up periódico. Mas se você que tem menos do que isso, mas tem obesidade, já tem hipertensão, fuma, consome bebida alcoólica em excesso, ou seja, tem um hábito de vida ruim, começa a fazer tua avaliação o quanto antes, porque isso pode impactar a tua vida lá na frente. Não é projeto verão, é projeto velhice. Como que eu vou chegar nos meus 60, 70 anos? Tem 3 perguntas que elas são reflexivas e que às vezes eu uso no consultório. Você precisa responder para mim. Quantos anos você quer viver? Como você quer viver esses anos, né? Quero chegar aos 80. Como? Quero estar bem pra caramba, né? Ter minha autonomia. Ativo, ter minha autonomia. Tá, e a terceira, que é provocativa. O que você está fazendo para chegar lá do jeito que você quer? Esse que é o problema. Entende? Então, quando você começa a refletir sobre isso, você fala assim, preciso cuidar da minha vida, porque não é o fato de você tratar todo mundo bem ou ser uma pessoa legal que vai te garantir saúde. Entende? Saúde é algo muito egoísta, Zé Carlos. Você faz por você, só depende de você e quase nada do que você faz hoje no mundo depende de você. Estamos aqui. Para isso daqui acontecer, quantas pessoas estão aqui nos bastidores? Então, assim, olha, mas saúde não. Saúde, você acordou hoje, comeu o quê? Acordou que horas? Ontem você fez alguma atividade física? Foi dormir que horas? Como é que foi teu sono? Levou o celular para a cama? O que você comeu na hora de dormir? Fumou, bebeu? Então, assim, isso são coisas que impactam a tua saúde. Não é uma pílula que vai aumentar a tua imunidade, não é um comprimido que vai tratar a tua saúde. Quando você está tomando caixinhas em casa, você está tratando doença. Eventualmente, você está suplementando vitaminas e que você pode contribuir para isso. Imunidade é o equilíbrio entre sais minerais, vitaminas, sono, alimentação, atividade física, teu peso, tua composição corpórea. Tudo isso te gera uma condição física melhor. Não é a vitamina C com zinco que vai te garantir a longevidade e a qualidade de vida. É importante a gente entender porque nós vivemos numa sociedade, principalmente com a explosão de redes sociais, que as pessoas estão ali vendendo produtos, vendendo saúde, vendendo uma série de coisas. E o teu cérebro fala assim, o teu cérebro primitivo fala, cara, essa caixinha vai resolver todos os problemas. Uma vez nós falamos sobre a pílula que simula todos os benefícios da atividade física. Poxa, que maravilha, né? Vou tomar aqui uma pílula de 30 minutos de esteira. Maravilha. Olha que delícia. Seria maravilhoso. Então, assim, mas entenda lá na frente, você vai ser o fruto do que você está plantando hoje. E daí é o que acontece hoje. Só que nós estamos aqui falando de saúde. Há 20 anos atrás, você imaginaria que alguém ia estar parando para isso? Para falar? Ou no meio pior, para ouvir? Médico. Entende? Então, assim, o desafio é como tornar mais interessante um conteúdo, como despertar o grau de consciência, como entender, fazer as pessoas entenderem que ela tem um problema sem ela sentir nada. O desafio das doenças cardiovasculares são esses. Eu tenho que te falar de inimigos invisíveis. Por quê? Colesterol não dá sintoma. Diabetes não dá sintoma na fase inicial.
Aterosclerose, que é a doença que obstrui os vasos, não dá sintoma. Hipertensão, 86% dos que sabem que são hipertensos não têm sintoma. Olha só falei das doenças mais frequentes que acontecem no consultório. E todas sem sintomas, né? Todas sem E o sintomas. brasileiro, ele tem esse costume de, não, vou esperar piorar para procurar o hospital, né? Principalmente o homem. Às vezes ele sente uma dor, mas isso aqui é coisa boba. Então ele chega lá no estado grave. E aí pergunto, doutor, já que a gente está aqui no podcast para falar também sobre a assistência, quais exames indicados para alguém que está sentindo a dor no peito? Então, você vai chegar numa emergência, a primeira coisa que você vai reportar, porque hoje você tem lá a triagem, tem um enfermeiro, ele vai fazer a primeira consulta. Muitas vezes já existe no totem de atendimento lá a dor no peito. Uhum. Você vai acionar isso, vai passar por uma triagem. O enfermeiro, a hora que você identifica, fala, estou com dor no peito. E ela já direciona você automaticamente para uma sala de eletrocardiograma. A gente tem um prazo de 10 minutos para fazer o eletrocardiograma. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Se em até 10 minutos você faz esse eletrocardiograma, beleza. Em 10 minutos o médico já tem a possibilidade de descartar ou confirmar que você está tendo um infarto mais grave, que é um infarto com alteração de eletro. Mas todo mundo que está infartando tem alteração de eletro? Não. Existem alguns tipos de infarto que têm um grau de gravidade um pouco menor, que o eletro às vezes vem normal. Daí, qual é o outro exame que confirma isso? Exames de sangue. Existem marcadores no teu sangue que você consegue diagnosticar que ele está tendo um infarto. Só que nas primeiras horas esses marcadores vêm negativos. Só que depois de 3 a 6 horas, alguns marcadores até com 1 hora já começam a alterar. Então, quando você chega com dor no peito, a chance de você ser internado ou, no mínimo, ficar 6 horas de observação dentro de uma instituição, ela é relevante, é grande a chance. E só que o mais importante, chegou com dor no peito, depois passou com remédio, todos os exames vieram normais. Beleza, posso ir para casa e ter minha vida normal? Não, meu amigo. O pronto-socorro não é consultório médico. O pronto-socorro ele atende emergência. O que você vai fazer saindo dali? Marque uma consulta com o seu cardiologista. Vai lá dar uma olhada para ver como é que está a máquina. E aí vai fazer outros exames complementares. Exames Tem da esteira, né? Exame da esteira, que são exames de esforço. Existem exames de esforço ativo, que depende do teu esforço físico. E exames de esforço passivo, que é o esforço induzido por remédios que injetam na tua corrente sanguínea e aceleram o teu coração. Qual que é o objetivo? Avaliar se o teu coração está recebendo sangue na quantidade correta, mesmo quando você está exigindo um pouco mais dele. Então, o desafio é... Olha só, a gente usei quantas vezes a palavra desafio? Várias vezes. Por quê? Porque você que está ouvindo precisa ter um grau de consciência que essa doença ela é mais frequente do que você imagina. E se você tem alguém em casa, parente de primeiro grau que já teve, você tem mais risco. Se você tem comportamento de risco, ou seja, você fuma, você bebe, você come errado, você é sedentário, você tem mais risco. E o que te faz fazer? Pô, vou estar com medo? Não, vou buscar conhecimento. O conhecimento me traz segurança. Eu faço alguns exames, como teste ergométrico, ecocardiograma, avalio minha pressão arterial com o mapa, avalio meu risco de arritmia com o Holter. Existem outros exames secundários que dão mais ideias ainda. Isso, dentro do consultório, você consegue ter uma série de possibilidades de investigação. Temos tecnologia para isso em Manaus hoje. E faz com que você tenha diagnósticos precoces, evitando que você tenha desfechos ruins, ou seja, evita o teu risco de infarto. Eu sempre costumo brincar, né? Deus, quando fez o homem, não falou que ele ia infartar segunda-feira às 10 da manhã, tipo horário comercial. Sempre à noite, final de semana e viagem. Né? Então, assim, futebolzinho do final de semana, aquele cara que não faz nada, daí chega lá no futebolzinho, ali, joga 10 minutos de futebol e fica na churrasqueira. Ei, então, assim... brincadeiras à parte, a gente tenta ilustrar isso, mas é o cotidiano. É o cotidiano, é o que a gente vê. Né? A incidência de doenças na madrugada, às vezes um dia muito corrido, o estresse. Então a gente precisa alertar a população. A gente não pode ter vergonha de ser repetitivo e de ficar falando sobre isso. Por quê? Porque continua sendo a doença que mais mata no mundo. Doutor Izério, para a gente finalizar, nós seres humanos somos seres findáveis, né? A gente fala muito sobre saúde porque a ideia é prolongar essa experiência o mais possível, né? Mas o coração ele envelhece, o corpo envelhece, né? Para quem está assistindo a gente, né? Principalmente os filhos,
Quais sinais de que o coração ali do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu avô, ele tem já um sinal de envelhecimento? Porque tem esse problema também, né? A gente, como ser humano, envelhece. Sim. É importante você entender que eu falo muito na rede social, né? Falo todos os dias. E o perfil de faixa de rede social que eu falo é de 25, 45 anos, a maioria de 20, 18 a 45 anos. Certo. Para que essas pessoas, em primeiro lugar, adquiram consciência para chegar lá na frente melhor, mas que tenha algum parente em casa e consiga perceber isso. Sintomas de cansaço desproporcional ao esforço. Você está observando que o teu pai, o teu avô, não consegue subir um lance de escada sem parar na metade, e ele não estava assim 6 meses antes, mas ele não reclama, porque ele é homem, homem não reclama, ou a mulher não quer incomodar, não quer te trazer problema. Pergunte, questione. Você está vendo um suor frio, sem explicação. Observa, questione. Dores no peito, desconforto. A dor no peito ela nunca é pontual. Você não consegue apontar para o local que está doendo. É uma dor espalhada. Ela pode vir para o pescoço, para o braço, para as costas. Às vezes até simular uma dor de estômago. Mas lembra que eu falei que sempre vai ter o esforço associado como gatilho. Sim. Né? Um cansaço, uma falta de ar. Às vezes as pessoas confundem desânimo com falta de ar. Eu estou cansado. Cansado é o quê? É o desânimo, a falta de coragem? Mas não, é a falta de ar mesmo para os afazeres normais. Vai bater um bife na pia, vai tomar um banho, sente cansaço. Parece ser algo absurdo, mas acontece isso rotineiramente, mais do que as pessoas imaginam. Então, olha para dentro da tua casa, dá uma olhadinha na geladeira, olha o armário, o que vocês comem no dia a dia. A comida do brasileiro é hipercalórica, Sim. ou seja, tem muita caloria, muito carboidrato. Eu adoro carboidrato, né? Cresci comendo arroz com feijão, que é uma delícia. E até hoje, ó, acabei de falar, já salivei. Já salivei aqui. Bem fresquinho, né? E a gente está gravando no horário do almoço, olha só isso. Isso é covardia. Então, assim, o que a gente precisa entender? Preciso mudar o padrão. Eu não posso viver a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim. Eu preciso... Para ter resultados melhores, eu preciso romper com o meu padrão e buscar um padrão melhor. E o engraçado é que a gente fala isso, mas quem que colhe o benefício? Não sou eu, é você. Se você muda, você tem benefício. E a tua casa também. Então, olha os mais velhos, veja como eles estão. Pô, meu pai não está bem de saúde. Pô, por que será que ele não está bem de saúde? Se eu continuar fazendo a mesma coisa, a chance de eu chegar no meu pai do mesmo jeito é maior, mas eu vou te provocar ainda mais. Dificilmente uma pessoa desta geração chegará na idade do pai com a mesma qualidade de vida. Por quê? O teu pai não comia fast food, o teu pai andava mais a pé, a comida do teu pai era mais natural, ele era mais ativo fisicamente. O maior médico da criança de antigamente era o ortopedista. É verdade. Hoje é o psicólogo, né? O psiquiatra, né? O pediatra vai lá falando de obesidade. A gente não, eu quebrei 2 vezes o braço, uma vez a perna, uma vez a clavícula, porque eu brincava na rua. Né? A televisão tinha 4 canais, né? Então, assim, hoje a gente nem usa mais televisão. É verdade. Né? Então, o desafio é você pensar lá na frente, olhando o futuro que está lá na tua casa, que é uma possível versão de você, mas entenda, você vai acontecer mais rápido, que é o que está acontecendo. A gente está vendo aí o maior número de novos hipertensos entre 30 e 40 anos de idade. Eu lembro que antigamente hipertensão 60 era... para cima. 60 para cima. Eu tô com meus 40 e poucos, né, Carlos? Quando eu falo alguém de 60, eu falo, não, mas tão jovem, né? Então, assim, alguém de 20, mas também já tem 60, relaxa, você vai chegar nos 40. Então, assim, reflita muito sobre isso. Cuide do presente para ter mais futuro com qualidade. O tempo ele é importante se tem coisa boa. Tempo na cama é horroroso. Por quê? Porque você fica limitado. E as doenças cardiovasculares têm fatores que você não consegue interferir. Envelhecimento, genética, raça e sexo. Homem tem maior probabilidade, algumas raças têm maior probabilidade. E a genética a gente não consegue mudar, quanto menos o envelhecimento. Você pode até por fora mudar, mas por dentro não tem jeito. Então, o desafio é você despertar grau de consciência para que eu chegue lá na frente com condições de dignidade, porque é o que muitas vezes essas doenças tiram de você. Tirou tua liberdade.
Você imagina que você te fala assim, nós estamos em 4 aqui dentro da sala. Um de nós vai ter um AVC ao longo da vida. Porque de cada 4, um terá um AVC. E se tiver o AVC, vocês têm 65% de chance de ficar com algum tipo de sequela. Desses 65%, 50% dependerão de uma outra pessoa para cuidar de você. Então, olha só, AVC. Qual que é a principal causa de AVC? Hipertensão, pressão alta. Então, assim, e quais são as causas de pressão alta? Alimentação, obesidade, sedentarismo, cigarro, bebida alcoólica. Você entendeu por que a gente está todos os dias na rede social falando para você se cuidar? Por quê? Porque ninguém quer que você tenha um AVC. Porque a gente não quer que você vá para o hospital. Por que o check-up fez um negócio desse? Para você não ir para o hospital. Te aconselho a não ir para o hospital. Mas se você precisar, estaremos aqui para te atender. Mas se cuide, para que você não precise da gente. Esse é o recado final. Quero agradecer, Dr. Rizieri Gomes, por esse bate-papo. É sempre muito rápido, né? A gente conversou mais de meia hora aqui rapidinho. Então, obrigado por compartilhar, se dedicar a instruir as pessoas, né? Com saber da medicina, mas instruir principalmente, para a gente difundir e melhorar a saúde, porque as pessoas pensam que não, mas informação faz muita diferença para uma vida de qualidade e para mais pessoas, né? Sendo mais saudáveis cada vez mais. Então, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. E tamo junto. Obrigado por essa estreia. Obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer estar aqui. Estar nesse hospital para mim é um privilégio. E estar aqui inaugurando esse bate-papo com você aqui através deste canal, mais um canal para a gente ter um ponto de conexão com o paciente, orientando ele com relação à sua saúde, é um prazer gigante. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Rizieri. Obrigado você que acompanhou o nosso Checkup Talks. Nosso primeiro podcast, terão outras versões. Inclusive, comenta aqui embaixo quais especialidades você quer, se você quer uma especialidade específica, sobre exames, qualquer dúvida que a gente vai pegar esses comentários, essas indicações e trazer aqui como convidados do nosso Checkup Talks. Grande abraço e até o próximo.